Todas as pessoas, desde crianças, são ensinadas, desenvolvidas, amparadas em amor. Uma mãe ganha seu filho em amor. As pessoas que estão ao redor. O parto é um momento extremamente tocante. Alguém chegando à história, modificando a história de todos ao redor, né? A parteira, o médico que recebe. O corpo de uma mulher é preparado para isso e a criança cresce em meio a uma família. E se não é isso, ele tem que crescer em meio a outras pessoas. Sempre um tipo de sociedade, não é? Quando não tem família, tem que viver em sociedade de alguma forma, seja num espaço reservado para isso, né? Um orfanato, ou seja com uma outra família. Mas sempre vivemos com outras pessoas. Nós deveríamos ser especialistas em viver com pessoas. Isso é muito sério, nós temos que pensar sobre isso. Foi o que aconteceu sempre. Mas da vivência humana, das relações sociais, a mais importante é o casamento. Dela vem todas as outras. 1 Coríntios capítulo 7. O Senhor Deus dá algumas informações para final de tempos. Por favor, abra sua Bíblia comigo, para você entender algumas situações. E a partir delas você entender o que vamos colocar aqui para estudarmos. Eu vou ser rápida para poder passar os dois assuntos. 1 Coríntios 7, verso 1 em diante, o Senhor Deus diz assim: olha uma quebra de paradigma da Bíblia com relação ao que a sociedade diz. Como que as mulheres falam sobre seus próprios corpos hoje na sociedade? O que elas dizem? Qual é o recado que as mulheres dão? Meu corpo, minhas regras. Não é assim? Sim ou não? O que mais que elas dizem? Vamos lembrar o que o mundo hoje feminino, mundano, fala. E Satanás foi muito esperto. Vocês já viram as mulheres dizendo, ninguém me manda? Já notaram isso? Mulher tem que ser empoderada. Lembra disso? Sim ou não? Vamos entender o que Deus fala. Vocês acham que hoje nós temos mais pessoas felizes ou infelizes? Infelizes. Mais mulheres felizes ou infelizes? Espera aí, então os métodos da sociedade não têm resolvido muito. Vamos entender por quê? Porque o que Deus fala sempre é o melhor. Vamos entender um detalhe? Vamos lá. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa do quê? O que diz a sua Bíblia? Da prostituição, cada um tenha 200 mulheres e cada mulher tenha 200 maridos. É isso que diz aí? Não. Olha para cá o que eu vou te falar. Você pode dizer, mas ninguém tem isso tudo. Irmãos, cada pessoa com quem você convive sexualmente, você liga-se em uma só carne com essa pessoa. Isso não é brinquedo. Cada pessoa com quem você se une carnalmente, você está se unindo em uma só carne. Eu tratei uma moça que só numa noite ela tinha tido 40 intercursos. Isso não é brinquedo. Isso é coisa de louco. Mas você pensa assim, não, mas isso é uma coisa pontual. Não é tão pontual assim como você imagina. Existem pessoas que estão vivendo uma vida por causa desse discurso da sociedade, que não existe como encontrar qualquer normalidade mais. Veja, cada pessoa com quem você se envolve carnalmente, você se torna uma só carne com ela. Por isso a orientação de Deus é ter quantos? Quantos? Um. Sim ou não? Um. Avante. Agora observe. O verso 3. O marido pague à mulher o que lhe é devido, da mesma sorte a mulher pague ao seu marido. Para aí, pagar? Por que esse termo? O que Deus quer dizer com pagamento? Pagamento remete ou nos lembra de dívida. Qual é a dívida que uma esposa tem e qual a dívida que um marido tem? Aqui a Bíblia até agora mostrou igualdade completa. Sim ou não? Presta atenção no verso 4. Aqui está a explicação desse pagamento. Verso 4 diz, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Ai, mas que mudança terrível com o que a sociedade diz. O que a sociedade disse?
E vocês sabem por que as mulheres hoje estão dizendo meu corpo, minhas regras? E por que elas estão dizendo ninguém me manda? Satanás, ele, para criar uma ideia na sociedade, ele leva anos e ele não se importa porque pelo menos uma virtude ele tem. Ele é paciente e persistente. Uau! O que ele fez? Durante a Idade Média, uma mulher era tratada como? Vocês se lembram da Idade Média? Estão lembrados dessa época sem Bíblia? Na Bíblia, a mulher é extremamente bem cuidada. A compreensão de Deus é que cada um deles tenha amor um pelo outro, que continue o amor pelo qual começaram a vida e jamais, de forma alguma, que a mulher não fosse protegida. Durante a Idade Média, o que aconteceu com a mulher? Você sabe? Como? Se tornou um objeto. Na verdade, as leis da igreja. Por que a palavra de Deus diz que a grande igreja mãe é a mãe de todas as prostituições da terra, de todas as prostitutas? Que ela é responsável por toda a miséria do mundo. Neste ponto que vamos falar, eu vou explicar por quê. A igreja, a igreja católica, ela criou a seguinte ideia, presta atenção, de que mulher era uma cristã de segunda categoria por causa do pecado de Eva. Alguns santos do passado, alguns homens clérigos, eles diziam, é melhor, que bom Deus, que eu não nasci mulher e nem um cachorro. Mas não pense que é porque eles eram malvados, era a ideia da época. Uma mulher não podia ter orgasmo, porque ter orgasmo era coisa de prostituição. Havia se criado uma quantidade de dias para ter intercurso. Eu estou tentando falar o mais simples que eu posso, porque eu tenho criança aqui, tá certo? Então, para que um casal tivesse intercurso, não podia ser no dia tal porque era dia de Nossa Senhora, não podia ser outro dia porque era dia de São Pedro, não sei das quantas. Todos os dias tinham uma razão inventada, não razão bíblica. Então, veja, foi a época que mais cresceram os prostíbulos. Os prostíbulos cresceram terrivelmente porque os homens, eles não tinham, que as suas mulheres eram castas e santas. Então, eles não podiam ter intercurso com sua esposa, eles iam ter com quem? Vocês entenderam? Então, as prostitutas não contavam, não iam nem para confessionário, coisa nenhuma, mas no lar, o padre sabia tudo o que estava acontecendo pelo ato da confissão. Vocês entenderam? Então, não podia, era considerado um tremendo de um pecado. Irmãos, existem vários absurdos, não foram só aqueles absurdos que nós vimos que entrou na igreja. Foram outros absurdos sociais que transformaram o mundo num vasto cemitério de pessoas vivas, irmãos. É uma série de situações terríveis, por isso é que é chamada de Idade Negra, a idade escura do tempo do mundo, do planeta. E a casamento se tornou uma miséria, a mulher era tratada como o pior que pudesse existir, a mulher não tinha voz. Satanás tentou trazê-la numa situação que ela deu um grito. Quando ela deu um grito, ela foi além do que deveria. Você está entendendo? Não estava certo o que estava sendo feito, também não é certo o que está sendo feito agora. Houve um erro por parte dos que tomaram o poder na mão e agora existe um erro por parte da mulher que toma o poder na mão. Vocês entenderam ou não? Satanás gosta dos extremos. Os extremos são dele. Você entendeu? Ele detesta equilíbrio porque ele não consegue ser equilibrado. Qual era a intenção de Deus para o marido e para a esposa? Qual era a intenção de Deus para uma mulher? Qual era a intenção de Deus para um homem? E é a coisa que menos sabemos. Nós hoje fomos desenvolvidos e entendemos essa área pela emoção, não pela razão. Nós procuramos uma pessoa pelo que ela apresenta ou pelo que ela promete na vista, aquilo que você viu, está me prometendo que será assim ou assado pelo jeito que a pessoa se comporta. Nós não vasculhamos as informações celestiais para poder entender como escolher, como estarmos prontos para sermos escolhidos. Não é como escolher. A orientação de Deus não é que você escolha. A orientação de Deus é que você diga para Ele a sua necessidade e Ele escolha. Foi a que Deus mostrou no início para Adão. Quem foi que trouxe Eva para Adão?
Quem que conhecia o que Adão precisava? Quem deu Adão para Eva? A orientação de Deus é que ele tome parte disso como pai. E quando ele faz da melhor maneira. Não tenha dúvida disso. Quando ele faz... Irmãos, minha grande luta é que a gente aprenda a viver com Deus, deixando Deus cuidar de todas as áreas da vida, inclusive essa. E Deus faz mesmo. Irmãos, é verdade mesmo que Deus faz. Eu não tenho tempo hoje de explicar como foi que me casei com o Leandro. Mas, irmãos, eu tenho certeza absoluta que o Senhor falou com o Leandro. Absoluta certeza. E eu tenho total certeza que Deus falou comigo. Isso não é assim uma suposição, tive uma impressão. Quando você ora a Deus, o Senhor Deus faz. O Senhor Deus mostra, o Senhor Deus diz. No entanto, aqui o Senhor Deus diz claramente no verso 4 que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Por quê? Eu queria que você pegasse uma borracha, que o Espírito Santo conseguisse apagar o que você ouviu até agora dessa sociedade falida e ouvisse o que Deus vai falar aqui. Como a mulher não tem poder sobre o seu corpo? Leia o verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no quem? Você sabe que no original desse texto não está escrito assim: a esposa não tem poder sobre o seu corpo, tem no seu marido. Está escrito a mulher mesmo. Qual a diferença entre... No seu também está escrito mulher? Qual a diferença entre uma mulher e uma esposa? Qual é a diferença? Está casada e outro não, sim ou não? E por que aqui diz a mulher não tem poder sobre o seu corpo? Tem no seu marido. Quem é isso? Quando eu nasci, eu já pertencia a alguém com quem um dia eu iria casar. Portanto, o que eu carrego não é meu, é de quem? De um homem com quem eu haveria de me casar. Eu vou tentar falar... Eu estou aqui pensando como é que eu vou usar as palavras para você me entender. Os teus órgãos genitais não são seus. Pertencem à pessoa que um dia você vai casar-se. Você entendeu isso ou não? Isso é o que Deus diz. Por isso você não mostra. Sim. Posso levar lá em cima? Pode, eu te espero. Eu queria que vocês fossem uma abelhinha para saber o que ele está pensando agora. Vocês sabem o que acontece com a cabeça de uma criança? Quando agora ficou uns 300 trilhões de perguntas na cabecinha dele. Um monte. E é assim, vocês também passaram por isso. Vai ser a chance da mamãe e do papai de chamar e conversar. Eu me lembro que um dia meu filho chegou para mim e falou assim: mamãe, de onde eu vim? Eu falei: do meu coração. Aí ele falou assim para mim: mas mamãe, eu cabia aí dentro? Eu falei: cabia? Cabia sim. Ele: quem me colocou aí? Aí eu olhei para ele e falei assim: pega lá uma laranja. Aí ele me trouxe a laranja, eu cortei no meio e falei: o que tem dentro aqui da laranja? Ele: semente. Eu falei: quem colocou aí? Foi Deus. Eu falei: então, foi Deus que colocou em mim. Naquele dia bastou. A gente tem que ir dando para eles o que eles têm condição de entender, né? Vocês sabem qual é uma das grandes dificuldades da geração de hoje? Abra bem seu ouvido. Nós estamos oferecendo para os filhos aquilo que eles não têm capacidade de entender ainda. Eles são estuprados emocionalmente. O que são pessoas estupradas emocionalmente? Elas são expostas a situações para as quais não foi preparada. Pronto, agora eu vou poder falar. Segundo o texto bíblico, o teu peito, a tua vagina, os teus órgãos genitais não são seus. De quem são? Do homem com quem você vai casar um dia. A razão pela qual você não pode dar, nem ofertar, nem permitir, nem conceder, nem mostrar, é porque não te pertence, por isso é uma dívida. Mas estava escrito na Bíblia a vida toda. Mas estava escrito. Na verdade, gente, nós temos que agradecer a Deus, porque já estava escrito.
que está escrito aqui? A razão pela qual a igreja pede para você tampar. Por que Deus pede para você tampar? Por que o Senhor Deus pede que você não se mostre? Por quê? Os homens são visuais. Você se torna um problema para um homem. Só entende isso. Posso comentar uma coisa? Nós estamos vivendo numa época de ignorância de várias maneiras. Ignorância. Por quê? Uma mulher não sabe como funciona um homem e ela quer morar com um homem. Um homem não sabe como funciona uma mulher e quer morar com uma mulher. Você quer saber o que é pior? Vou te contar uma coisa mais dura ainda. As mulheres entendem as mulheres. A maior parte dos relacionamentos homossexuais, com lesbianos, você pergunta a razão e a origem, você percebe que é falta de compreensão, não era entendido, não era compreendido. E na hora que há um intercurso entre uma mulher e outra mulher, ainda que seja esdrúxulo e totalmente fora de padrão, há uma compreensão de como o corpo da outra funciona. Quando tão facilmente hoje esta geração não sabe mais como funciona o corpo do parceiro. Isso é terrível. Vocês não têm ideia como é ruim saber, perceber, notar que uma pessoa é completamente alheia ao que ela mais precisa. Um homem entende bem o corpo do outro homem. Então eles acabam se dando muito bem, ainda que seja errado. Não é terrível? Então eu vou responder de novo a situação. A mulher não tem poder sobre seus órgãos genitais, seu corpo. De quem é o corpo que você carrega? É do seu marido, um dia que você vai ter. Aí a Bíblia ainda continua, do mesmo modo o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no sua mulher. Você entendeu isso? Sim ou não? Um homem não pode tocar-se, masturbar-se, não pode entregar sua sexualidade para ninguém a não ser para sua esposa, de forma nenhuma, de maneira nenhuma e nunca foi permitido biblicamente. A sociedade diz que um homem é mais fácil aceitar isso de um homem. Sim ou não? Não é isso que vocês ouviram? De onde veio essa ideia de que um homem se sujou na lama, levanta, toma um banho e está pronto. Mulher se sujou de uma vez. Isso é mentira. Quantos de vocês já tinham ouvido essa ideia de que para um homem é menos problema a área sexual do que para a mulher? Quantos já ouviram falar? Até na criação se fala isso. É melhor ter um menino do que ter menina. Não é, diante de Deus é a mesma situação. De onde vem esse conceito absurdo? Vem de onde? Foi na Idade Média que se criou essa alusão terrível de que homem e mulher, homem é mais livre para fazer qualquer coisa, mulher não. Meu pai disse que os homens têm que ter mais experiências com mulheres. Sim, meu filho, eu vi isso várias vezes. Os pais chegavam numa certa época, levavam um filho até no prostíbulo, em função de dar a eles experiência. Isso é um absurdo, senhores. Isso é um absurdo, um absurdo. Hoje vocês vão ver textos aqui que podem ser um baita de um susto, mas é verdade e nós precisamos saber disso. Por quê? Porque foi Deus que falou. Agora, você entendeu esse conceito divino? Agora, quando você nasce, você não tem o que é seu. O que é seu está no corpo de alguém. A tua forma de prazer está no corpo de outra pessoa, não está no seu. Não é tremendo isso? Isso é o jeito de Deus pensar, que é completamente diferente do jeito do mundo pensar. Quando nós pensamos desse jeito, a gente se cuida. A gente fala, opa! Vocês sabem que eu falo para as meninas, as mocinhas que entram na minha casa, aliás, do portão para dentro, para mim é tudo virgem. Eu nem me importo o que elas fizeram no passado. Entrou dentro da minha casa, virgem. Te trato como virgem, tanto rapaz quanto moça. Entendeu? E entrando dentro da minha casa, eu começo a explicar. Vocês não têm ideia o quanto eles começam a se cuidar. Eles entendem que eles têm um tesouro, um presente a ser dado a uma pessoa quando casar. Qual foi o presente de Deus para o casamento? Todo mundo dá presente para as pessoas quando elas se casam. Qual foi o presente que Deus deu ao casamento? Foi. Deus deu sexo para Adão e Eva.
Que coisa linda, não é? Agora, presta atenção que Deus ensina no verso 5. Eu vou parar com esse verso aqui para poder passar o slide. Diz assim: não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? Roubar. Roubar o outro. Deus diz: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo. Por algum tempo, por vos aplicardes a oração. Cuidado com esse tempo. Eu encontrei uma senhora que o esposo pediu conversa com a minha mulher, tal. E eu perguntei: o que está acontecendo? Ela falou assim: estou orando. Tinha 5 meses que ela estava orando. Quando a Bíblia fala por algum tempo, é um tempo muito curto para você sair e orar num cantinho. Entendeu? Você orar num momento e voltar. Essa loucura que existe de, irmãos, nunca foi plano de Deus que a gente tivesse reservas sexuais, a não ser solteiros. O que é pecado antes, é pecado não ter depois. Eu vou ser mais clara. Ter sexo antes do casamento é completo pecado. Você pode dar o nome que você quiser. Fornicação, carícia, você diz o que você quiser. Sexo antes do casamento é pecado. Não ter sexo depois do casamento é pecado. Vocês entenderam a seriedade? Diante de Deus é isso. Aí você fala assim: mas e os abusos e os excessos? Gente, eu sei que uma mulher pode falar: mas Maísa, isso é um abuso, isso é um excesso. Por isso é que você só pode se casar por amor. Porque quando alguém te ama, alguém vai respeitar você e vai ter uma cumplicidade de vida com você. E isso é muito sério. Não se casa que não seja por amor. Só existe um meio de casamento reconhecido por Deus. É por amor. Nem ele podia obrigar alguém quando um pai escolhia fulana para casar com ele, se ele não amasse. Isso era bíblico. Eu acho tão lindo. Deus é tão maravilhoso, gente. Como Deus é bom. No entanto, veja o que Deus diz aqui, verso 5. Não vos defraudeis, não roubem um ao outro, senão por consentimento mútuo ou por algum tempo, para vos aplicardes a oração. Depois, ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela incontinência. Olhe para cá. Aí não está escrito que era possível que ele te tente. Aí diz que ele vai te tentar se vocês estiverem em incontinência. O que é incontinência? Sem a união dos dois juntos, sem a proximidade dos dois. E nós passamos por essa dificuldade. A gente que imigra, vem embora para outro país, larga a esposa num canto e vai embora para outro. Deus não permite isso. Ah, não, mas eu preciso sustentar minha família. Por isso que eu disse ontem, no terminar, vocês têm que começar a aprender a viver pela fé. Quando Deus diz uma coisa, não faça, ainda que cachorra canivete. Por que eu estou dizendo isso? Aprenda a viver pelo princípio, não pela circunstância. Não é a circunstância que deve moldar você. Não, mas eu estou com fome, então eu vou roubar. Não existe isso. Mas meu filho está com fome, eu vou roubar. Não, não faça isso. Não, mas eu vou matar porque essa criança que eu estou gerando aqui... Não existe isso. O princípio é o princípio. A circunstância, se você começar a aprender a andar com Deus, é diferente. Quando Deus trabalha, você coloca dentro de Deus da circunstância do pecado, Deus é especialista em resolver pecados. Deus é especialista. Irmãos, nós estamos aquém do que Deus esperava. É uma guerra entre o bem e o mal. Nós somos os guerreiros. Só que a gente não luta como guerreiro. Para o seu primeiro problema, a gente foge da guerra. A gente não ora até a coisa acontecer. Sabe o que é orar? Dizer: Senhor, quais são as nossas armas para a guerra? Clamor diante do Senhor. Satanás odeia que a gente corra para o grande líder, o grande comandante. Porque ele tem certeza que seremos ouvidos. A gente é que não tem certeza. Ele tem certeza. Quando ele sabe que você ora, ele sabe que você vai ser ouvido. Porque Deus tem prazer em ouvir você. Por isso eu queria pedir a você, em nome de Deus, comece a colocar essa área sexual nas mãos de Deus.
Porque o último pecado, o pior pecado da igreja adventista seria o sexo. Vocês já perceberam que hoje em dia você entra no Instagram e numa série de coisas, você vê o pessoal bem assim, ó. Por que que você acha que as pessoas estão assim? Por quê? Eu queria que vocês pensassem, não ficassem chateados com ninguém, não lembrassem ninguém. Ao estudar, pessoal, ao estudar um pouco, então veja, por que que as pessoas estão fazendo biquíni? Mais ou menos no início da década de 1900, lá no início de 1900, se começou a vender carros. Você se lembra disso? O início da construção de carros. E quando se começou a vender carros, se percebeu que se colocasse uma mulher bonita do lado do carro, vendia mais. Aí os meios de marketing da época entenderam que uma mulher do lado de um produto vende mais. E aí começaram a colocar a mulher com bastante maquiagem. Por quê? Porque lembrava a prostituta. Quem se maquiava muito era a prostituta. Entenderam? Então chamava a atenção de um homem. Ele ia lá por causa dela, via o produto e comprava também. Entenderam? E há também uma pressão psicológica na questão do marketing, que quando você tem um produto, está na frente de uma mulher, você tem vergonha de dizer não. Vocês sabiam disso ou não? Sim. Pois é. Se for uma mulher que for apresentar um produto para um homem, olha as leis do marketing. Ela tem muito mais chance de ouvir um sim dele se ela estiver bem bonita. Você quer saber um marketing falido? Eu me lembro que meu Leandro e eu fomos levados para um desses lugares poderosos aí no mundo. E chegou lá, alguém olhou para nós, achou que a gente tinha dinheiro e chamou, vem cá que nós queremos conversar com vocês. Aí sentou Leandro e eu na frente, fiquei olhando e falei, ai, coitada. Tava Leandro e eu na frente da moça. E a moça só conversava com o Leandro. E eu pensei, ela já perdeu a venda. Ainda que seja a melhor coisa do mundo, nem que ela me dê de graça, agora ela não ganha essa venda. Aí ela falava com o Leandro o tempo inteiro, era Leandro, não sei o que lá. Falei, peraí. E eu sentada no meu canto fiquei, porque eu sei que ele ia perguntar, vamos? O que eu ia dizer? Não. Como uma pessoa tem que saber observar o que está do lado, sim ou não? Sim. Irmãos, quando existe um casamento, um homem e uma mulher juntos, existe algo celestial envolvido nisso. E Satanás sabe que se você estiver longe dele ou dela, ele pode te tentar, porque a Bíblia diz isso. E ele pega isso aqui, ele vai por legalidade. Espera aí que eu vou acabar com você. Ele não disse que é possível, ele disse vai te tentar pela incontinência. Então você já sabe. Você corre disso. Corra disso. Não permita, você já sabe o que vai acontecer. Não é uma possibilidade, eu confio nele, eu também confio, tá lindo, mas eu não faço. A Bíblia diz não é não. Tá certo? Quando a Bíblia fala um negócio, não faça. Se atrás do não de Deus tem uma bênção para você. Meu bem, pode colocar para mim aqui a informação? Observe essa informação aqui para você ver o que é que nós precisamos entender. Ontem nós falamos um negócio sobre os grupos que Deus tem em vários lugares. Lembra disso? E eu preciso falar agora sobre este momento tão especial diante do Senhor. Você vai gostar de entender o que vamos falar agora. Pode colocar o material, tá ali, tá esquentando ainda, meu bem, é? Irmãos, deixa eu dizer um detalhe. Eu não sei se vocês sabem, mas um pessoal fora da igreja... meu bem, pode colocar já a outra parte. É já a árvore lá. Por favor, porque não vai dar tempo. Deixa eu comentar um detalhezinho com você. Você sabia que tem igrejas aí por fora, pentecostais, que fazem a corte? Quantos de vocês sabem o que é corte? Só 2 pessoas? 3? 4? Você sabe? Vocês sabem o que é isso entre um homem e uma mulher? Eu vou explicar agora. A corte é um tipo de
compromisso feito antes de casar-se, baseado no que a Bíblia diz. Como? Jamais alguém vai tocar em mim sem que eu seja casada. Nem beijar. Nem beijar. Vocês sabiam disso? Segundo a Bíblia, não é proibido, é orientado. Olha o que eu vou dizer para vocês. Uma moça que aceita a corte, ela se casa com Cristo. E ao casar-se com Cristo, ela diz: meu corpo pertence a ti, Senhor, e tu me darás para um homem. Ninguém vai beijar minha boca sem que seja meu dono. E eu vi vários casamentos assim. Meu filho se casou assim. Vou explicar para vocês a situação. E aliás, o casamento deles está até hoje em pé por causa dela. Ouça o que eu vou te falar. Meu filho me disse: mãe, eu vou trazer minha namorada para a senhora conhecer. Eu já estranhei porque ele era todo garanhão, dizia que não ia casar nunca, não sei o quê. E eu ficava achando, um homem que diz que não quer casar nunca porque ele tem muitas mulheres, né? Ele não merecia a boa moça que Deus deu a ele. Agora veja que tremendo que Deus fez. Quando eu fui buscar lá no aeroporto, fui com ele, olhei assim, desceu aquela moça linda. E eu, cheia de preconceito, disse assim: ai, meu pai, essa mulher vai me dar um problemão. Primeira coisa que eu pensei, olha que coração ruim meu. Quando ela veio chegando, eu vi meu filho trazendo assim como se fosse uma pérola, um diamante assim na mão. Botou ela dentro do carro e ela toda durinha, super bem vestida, sentou no banco de trás. E ele com uma distância assim dela. E olhava para ela, parecia que estava olhando para o planeta Andrômeda, sei lá o quê. E eu olhei aquilo assim pelo retrovisor, fiquei olhando e eles dois conversando, não sei o quê, ela, dona Maísa, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei olhando, mas esse menino está diferente, meu filho estava diferente. Chegando na minha casa, tem o dormitório dos rapazes, o dormitório das moças, ela falou assim: onde é que eu vou ficar? Qual é o meu quarto? Eu falei: aqui, minha filha. Tinha preparado um quarto bom para ela e meu filho sumiu lá para o dormitório dos rapazes. Aí eu falei: tem alguma coisa diferente aí, porque na minha casa, filho nenhum dorme com namorada. Quero dizer para vocês que isso é errado. Nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Tá certo? As regras da nossa casa devem ser a de Deus, não as dos filhos ou as minhas. Aí o que aconteceu? Aconteceu que passou um dia, ele andando com ela, assim. Segundo dia também. Terceiro dia ela falou: quero falar com a senhora. Aí eu falei: pois não. Ela disse que queria falar. Aí veio os dois na minha frente. Ela: irmã Maísa, eu sou uma moça que fiz um pacto com Deus. Eu decidi que ninguém vai tocar em mim até eu casar. Eu, tum! Aí ela falou: e nem beijar a minha boca. Eu olhei para ele e falei: você aceitou isso? Ele: claro, claro, claro. Eu fiquei olhando para ele e perguntei: quem é esse cara aí? Não sei quem é. Nunca vi esse rapaz aí, não. Ele era outra pessoa. Era outro ser humano. Presta atenção. Aí o namoro continuou de um jeito que eu nunca tinha visto. Esse meu filho se transformou numa pessoa extremamente responsável. Queria comprar móveis, arrumar casa, trabalhar, não sei o quê. Por que ele queria, pastor? Presta atenção nisso. Chegou um dia, ele para mim falou assim: mamãe, eu vou me casar. Eu já estava esperando ele dizer isso. Eu falei: por que você vai se casar? Porque a Kelly é a mulher da minha vida. Eu falei: que bom. Aí ele falou assim: o que a senhora acha? Aí eu falei: mas a Kelly tem um detalhezinho assim, assim, assado. Ela é uma excelente pessoa. Ele falou assim: não, mas mãe, eu vi, não tem problema. Eu falei: mas se vocês casarem, isso vai aumentar. Ele: não tem problema, mãe. Eu amo tanto essa mulher que não tem problema nenhum. Presta atenção nessa. E aí insistiu, casou. O casamento deles foi um sonho. Ele deu o primeiro beijo dela no altar. Foi. Quem segurou o casamento? Quem segurou as coisas até aquela hora? Ela. Ela tinha uma firmeza que era um negócio de outro mundo, uma delicadeza. Ela era a paz em pessoa. Minha nora é um sonho, viu? Foi abençoada por Deus. Aí lá veio a moça, casou-se, foram embora. Aquela mulher linda, aquele rapaz bonito, tal, pronto. Um mês depois ele me telefona à meia-noite. Mamãe, tô voltando para casa.
Eu falei, o quê? Ele falou, eu estou voltando. A senhora estava certa. Aliás, a senhora sempre está certa. Mãe, sabe aquilo que a senhora me disse dela? Era verdade, mãe. Ó. Eu falei assim, meu filho, antes de você casar, eu não te disse que se você casasse com ela, ela ia ser minha filha? Falou. Falei, então não fale mal da minha filha. Ele, o quê? Eu falei, isso mesmo. Falou, mas mãe, falei, não tem mais mãe. E você, sua casa não é mais aqui, é aí. Ele, como assim? Falei, não senhor, aqui é minha casa, sua casa, e aí onde você fez com ela? Ah, mas ela é uma cobra. Falei, pega a sua cobrinha, põe no colo e beija. Agora você não vai mais devolver ela, nem pro pai dela, nem para mim. Eu não quero você de volta, você é daí, é da sua casa. Mas mãe, pode ficar aí. A tromba ficou desse tamanho, mas ficou na casa dele. E quem que ficou sabendo? Ela. Adivinha como é que ela passa a me chamar? Mãezinha. Eles tiveram um montão de problemas, mas estão juntos até agora. Ouça o que eu vou dizer para vocês em nome de Jesus. Uma mulher que sabe, olha bem, o valor que tem. Se eu tivesse permitido que ele voltasse para casa, o que vocês acham que aconteceu? Ô, filhinho, vem. Ai, meu bem, vem para casa, depois passa, você volta. É assim? Não. Ele se tornou mais homem, sabia? Aprendeu que não. Adivinha se ele falou mais alguma vez em voltar para casa? Nenhuma. E não vai falar. As coisas não são fáceis para ninguém, mas existe uma regra de vida. E esta regra de vida, se nós seguirmos, o Senhor Deus fará uma bênção. Existe um monte de gente aí fora que são servas de Deus, que estão fazendo certo. E não pense que é uma só. Eu conheci na igreja da Célula. Quem de vocês já ouviu falar da igreja da Célula? Já ouviram falar? Já ouviu falar, pastor? Uma igreja Célula. Não sei explicar porquê, mas tem essa igreja. Sabe o que eles fazem? Tinha 4.000 jovens com esse tipo de segurança e de compromisso com Deus. 4.000. É gente, sim ou não? E você precisava ver eles ali, ó. Falou, eu vou namorar, mas meu namoro é sem toque. É lindo, não é? Sim ou não? É forte. É forte, mas é verdade. E eu acho que é um negócio muito sério. Vocês sabem que lá em casa nós tivemos 18 casamentos. Lá entre os missionários. Missionários moram lá, um rapaz observa uma moça, a moça observa um rapaz. No final do ano eles chegam para mim e dizem, eu estava aqui na Alemanha, um deles me escreveu, mamãe, eu estou de olho numa das suas filhas. Eu falei, pois não, nós vamos conversar sobre isso. Mas isso é normal, sim ou não? Agora deixa eu te dizer, como é que eles observam? Essa moça é trabalhadora, essa moça faz pão, esse rapaz não é enrolado, não fica dormindo em cima da enxada, né? Faz a vida funcionar, então estuda mesmo, faz por onde, é limpo. Dentro dali do ambiente consegue ver isso, não consegue? Aí no final do ano eles falam que querem namorar. E vocês sabem como é que eles se casam? 18 casamentos tivemos lá, 18. Coisa mais linda. Gente, eu me preparo para fazer um casamento da melhor maneira que você pode imaginar. 18. Sabe quantos casamentos se separaram desses 18? Nenhum. E vocês sabem como é que eles namoraram? Desse jeitinho. Aí no dia do casamento era a coisa mais fantástica do mundo. As meninas depois têm as reuniões delas de casadas, elas falam, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi esperar. Porque se a gente espera, a gente faz o certo. Por que que Deus espera? Por que que Deus quer que espere? Porque há um prêmio. Para ser feliz. Isso é importante demais. A área sexual é uma área linda, bela. Mas se já aconteceu, o que que Deus pede que seja feito? O Senhor Deus diz assim, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode parar agora e fazer um novo fim. Sim ou não? Sim. Pedir a bênção do Senhor. Falar, Senhor, eu não sabia, eu não tinha essa visão, agora eu tenho. Estou te pedindo para que em nome de Jesus eu espere. Isso é importante. Você sabia que vai dar um ar diferente, né, na vida? Observe isso aqui que eu vou te mostrar agora. E com essa informação, eu espero que bem rápido. Pode voltar um, amor? Por favor, volte um para trás. Ok.
Eu não sei se dá até mais um, deixa eu ver se tem mais um. Não, esse é o primeiro, né? Dê uma olhadinha nisso daqui. Deus terá um povo na terra para representá-lo. Deus chama eles de quê? Semente santa. Tá certo? É o que Deus fala. Continua. Deus terá casamentos vitoriosos. Como é que ele chama casamento na Bíblia? Digno de honra. Honra, irmão. Deus terá filhos vencedores. Como é que ele chama os nossos filhos? Herança do Senhor. Essa é a linguagem de Deus. Como é? Deus terá homens segundo o coração de Deus. Deus diz que esses homens são chamados de bem-aventurados. Isso é bíblico, Salmo 128 diz isso. Deus terá mulheres que serão virtuosas. Deus diz que esta será louvada pela sua virtude. Provérbios 31, olha lá. Deus terá moças como torres fortes. O que é isso? Ele diz que vã é a graça. O que é torre forte? Deus não diz que as moças da igreja são um problema, ele diz que são uma torre forte. Que interessante, né? Olha lá, Deus terá rapazes másculos e equilibrados. Deus diz que eles são valorosos e crescem em graça e verdade diante dos homens. Não é diferente do que a sociedade diz? Na nossa igreja não pode ter um tal de aborrecente. Todos os jovens da minha igreja são bênçãos do Senhor. Eu não creio que você deve usar as linguagens do mundo. Não use. Nossos filhos são bênção, nossa família é bênção. Nós temos uma bênção que Deus deu. Imagine um ser humano ter um pouco de divino, de criar um ser humano de dentro de si, irmãos. Isso é um negócio celestial demais. E você ver aquilo crescer, um que vai encher o reino de Deus, isso é precioso demais. E através do que isso acontece? Através do amor entre um homem e uma mulher. Não é só dois zigotos, não é só dois gametas que se encontram, não é, irmãos? É um negócio fabuloso que Deus fez, que envolve amor, envolve a sexualidade, prazer de verdade, de um nível fabuloso. Satanás tentou imitar isso com as drogas, irmãos. Olha, quem é você? Somos a somatória do que fizeram de nós, tá certo? Somos uma somatória de gente. Imagine uma árvore boa que dá bons frutos e a outra raquítica. Qual a diferença entre uma árvore boa e uma árvore ruim? Você não precisa me dizer assim que é o clima. Vai lá, me explica qual a diferença entre uma árvore bem boa e outra toda estragada. Uma dá frutos e outra não. Mas por que não? Isso é evidente. Agora eu quero que você pense o porquê das coisas. Quero te levar a pensar. O único que não pode responder é o pastor. Vocês respondam. Porque a árvore boa ela é regada por uma constante água que flui todos os dias. E assim é a nossa vida. Vocês... A árvore boa é irrigada por boa água, ela disse, isso é de forma constante, e a árvore ruim não tem. Ótimo. Que mais, gente? O resultado do fruto é resultado do que recebeu, sim ou não? Agora veja, avante, observe isso daqui. Observa isso. O que nasce de nossa árvore? O que as pessoas recebem dos frutos? Nós estamos atacando os frutos, esquecendo que o que realmente importa numa árvore é a... Se tiver estragada a raiz, você vai ter problema com o fruto, sim ou não? Nós precisamos começar a gente fica olhando, olha aquela saia. Cuidado, esse é um fruto. Isso não é raiz. Olha aquele negócio que a pessoa está fazendo. Peraí, isso é fruto. Você tem que começar a observar por que se faz certas coisas. Qual é a razão? De onde está vindo o que se está fazendo? Tá certo? Isso é importante demais. O que as pessoas estão colhendo de você? Por isso a minha pergunta, é bom viver contigo? Você se casaria com você mesmo? Pensa aí. Se não tivesse ninguém no mundo para casar, só sobrasse você, você se casaria contigo? Como é que você acorda de manhã? Você é legal? Esse não é o que eu salvei. Viu? Aí, deixa eu dizer uma coisa. Se isso você deve pensar. Isso você deve pensar. As pessoas que convivem com você acham você legal. A gente vive querendo uma pessoa legal. Só que a gente não sabe se a gente é legal. Não é não? Sim ou não? Quando eu era bem criança, eu costumo contar para vocês, meu pai contava histórias para nós.
E eu amava a história de José. Para mim era a melhor história da Bíblia. E quem levantasse a mão rápido, escolhia a história do dia. E eu era mais rápida que os meninos. E eu lembro, pum, meninas, elas nascem mais rápidas. Vocês sabem disso ou não? Sabem ou não? Os homens são mais fortes. As meninas são mais rápidas. Olha o que eu vou dizer para vocês. Os homens têm uma visão espacial, uma visão imensa. Eles enxergam certas situações com muita capacidade. Eles sabem por que as coisas funcionam. A mulher é toda detalhista, essa florzinha, não sei o quê. Existem muitas diferenças entre um homem e uma mulher. Não espere, se você casou com uma mulher, homem, presta atenção. Homem, tá ouvindo? Você casou com mulher, não espere que ela pense igual um homem. Mas por que você não consegue? Porque ela não consegue, ela é mulher. Você casou com mulher. E você, mulher, diga assim, mas por que esse homem não consegue limpar isso do jeito certo, não sei o quê, faz tudo bagunçado? É porque ele é homem. Você casou com homem. Graças a Deus. Minha filha, você tá certa. Sabe o que acontece? Às vezes o Leandro vai me ajudar. Aí ele lava a louça meio bagunçadinho. Meu amor, desculpa aí. Meio bagunçadinho. E eu não vou reclamar. Sabe por que eu não reclamo? Eu ficaria preocupada se ele lavasse muito cheio de detalhe. Eu falei, eita, é ou não é? Ele faz lá, bagunçado, fala, tá pronto aí. Em 2 minutos ele faz. Eu falo... Então, queridos, entenda, você casou com alguém diferente de você. Ponto final. Homem é homem, mulher é mulher. E existem diferenças marcantes e não adianta. Presta atenção que eu vou te falar. Você pode pegar um ser humano e entupir-lhe de hormônio contrário ao que ele nasceu. Ele vai parecer-se diferente do que nasceu. No entanto, dentro continuará sendo o sexo que nasceu e ponto final. Vai para um consultório e recebe eles para você ver. Pode chegar parecendo e quando fala com você é outra coisa. Quer que eu te diga uma coisa? Depois meu marido vai apagar essa parte aqui. Olha o que eu vou te dizer. Um homossexual, um homem, pode vir igualzinho uma mulher. Igualzinho, a voz linda, as unhas super bem feitas, o cabelo lindo. Como são lindos. Senta ali na sua frente. Incomoda ele. Enerva ele para você ver que ele vai lutar igual um homem. Sabia ou não? Vai querer dar um soco em você, vai te destruir. Vai quebrar você no meio. E ai de você que fale alguma coisa. Fica assim, sim senhora, sim senhora. Por quê? Porque é assim. A mesma coisa uma lésbica. Olhe, presta atenção. Você recebe ali alguém que foi transformado por ação química, tá certo? Tá ali mudado, transformado, uma ação medicamentosa. É um homem. Você olha, é um homem na tua frente. Mas você começou a tocar em pontos, você chora igual menina. É uma moça. Sofre igual uma moça. Se destrói igualzinho uma moça. Você olha assim e você fala, como Satanás trabalha na ilusão. Na ilusão. Satanás trabalha dentro da ilusão, irmãos. É ilusão. Faz a pessoa pensar o que ela não é e ela vive num conflito terrível. Irmãos, uma coisa é apresentar diante das câmeras da TV e dizer, tô feliz, agora eu tô feliz. Mentira. Não está. A gente é que sabe se está feliz mesmo ou não. E a Bíblia diz que não é feliz quem não segue ao Senhor. Portanto, creia no que a Bíblia diz. Então, voltando aqui, irmãos, você olhe bem, o que foi plantado em você. O que nasce em você é o que foi plantado. Eu quero que você se analise agora. Você para no trabalho, você percebe, ninguém agora deve fazer assentimento nenhum com a cabeça, não se exponha, é só entre você e Deus, não me responda nada. São só perguntas aqui jogadas como se fosse uma terapia coletiva. Você precisa entender isso aqui. Você tem dificuldade para conversar com outras pessoas? Você tem inclinação para tocar em crianças inadequadamente? Você tem uma inclinação, um desejo terrível de fazer o que não presta, de roubar? Percebe que é desonesto? Percebe que você tem uma fraqueza, fraqueza com relação a relacionamentos? Rapidinho você cai e se entrega e se oferta sexualmente? Você tem que analisar quem é você. Você é medroso? É tímido? Tudo isso foi plantado. E isso é muito sério.
Você precisa descobrir. Uma coisa é o que fizeram de você, outra é o que você está fazendo de você mesmo. Pensando numa árvore, as raízes são quem? E os antepassados, tá bom? Pensa nisso. O tronco é o quê? Caráter, é feito na infância. As folhas é a adolescência. Nas folhas ainda não se pode dar fruto. Vocês entenderam isso ou não? Não está pronto ainda. Avante, o próximo. Observe isso aqui agora. O solo é o meio onde você vive. Olha aqui, presta atenção. Adubo que for usado, as avenidas da alma, que entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca, pela sensação, ó, determina o tipo de fruto que vai crescer. Porque a vida é um doutrinamento. O que é doutrinamento? Você recebe informações, assume as informações. Você entendeu isso ou não? Queira aceitar ou não, você é um produto. Você é um produto do que foi sendo feito. Agora, é que aqui não dá para ver, mas eu queria que você tentasse observar bem essa imagem. Tem umas raízes aqui, não tem? Por trás dessas imagens. Como está muito claro, talvez você não consiga ver. O que tem lá no topo da raiz? As folhas. É uma pessoa. Você vai se assustar com essa imagem. O pastor vai tentar fazer um negócio aí, eu não sei se essa... Melhorou um pouco, né? Gente, essa imagem aqui é muito significativa. Esse montão aqui embaixo, lá no topo está uma pessoa assim, ó, com a mão levantada. Tem uma pessoa em cima ali daquela montanha com a mão levantada e para baixo tem todas essas raízes. O que quer dizer? Olha de onde vêm as coisas que você faz. É muito longo. Você tem atitudes do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô, e você nem sabia. Isso é bíblico. E não só bíblico. Nos livros também está escrito isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui tem seguro de vida? Você tem seguro de vida? Você também, né, querida? No seguro de vida, eles perguntam assim: teu pai e tua mãe tinham tal doença, sim ou não? Perguntam, por quê? Porque nós poderíamos ter curado. Porque pode ter? Sim ou não? Vocês sabiam que na área psicológica também? Quem na sua família tinha tal doença? Quem na sua família tinha tal enfermidade? É no plano de saúde. Ah, no plano de saúde também pergunta, né? Peraí, por que o mundo acredita nisso e nós não? Por quê? Você sabia que a palavra de Deus diz em Êxodo 20 e em Números, diz assim, ó: visitarei a maldade dos pais nos filhos, terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quando Deus mandou falar com Sansão, ele comentou das influências pré-natais. E naquele capítulo que fala sobre Sansão, do Patriarcas e Profetas, você vê a senhora White discorrendo toda a vida intrauterina de gerações passadas. Eu te desafio a ir lá ler sobre isso. Como assim? Eu recebi influências e passei influências. Eu recebi influência da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, das pessoas que eu nem vi na vida. Veio ali, ó. Não sei se você sabe que o nosso DNA vem também emoções. Sim ou não? Você sabia disso? Sabe o que é provado hoje? Te assusta. Que uma pessoa que não tem nem... Isso aqui é provado. Estou falando para você, está aí há, parece que 20, 25 anos em estudo isso que eu estou falando para vocês. Quando eu me formei em 2007, já estava em andamento esse tipo de... Você sabe que uma pesquisa só é lançada no mundo depois de anos, né? Então já estava em andamento. Que pesquisa? Que uma pessoa que não tem nenhum tipo de doença, ou depressão, digamos, não tá depressivo, tem um intercurso sexual com quem está depressivo, o que não estava, a possibilidade muito alta de ficar. Por quê?
Por quê? Isso aqui que eu estou falando para você é ciência. Eu não estou falando para você uma suposição. Por que está acontecendo isso? Por que uma pessoa que tem uma miséria tem um intercurso sexual com a outra e fica? E se eu disser para você que até a convivência faz isso? Quer ver por quê? Avante, por favor, observe aqui. Ó, não, volta aqui, amor, ó. Às vezes as raízes são mais profundas do que se pensa. Seus avós, seus bisavós, nossas atitudes são resultados de anos e até de gerações passadas. Você herdou algumas coisas. Só que o Espiritismo explica outra coisa. O Espiritismo diz que é um déjà vu de que você viveu outra vida, tudo enrolação. Tem nada disso. A verdade é que você traz no seu sangue que outras pessoas fizeram. Por exemplo, eu quero dizer para vocês que até os 33 anos de idade nós não sabíamos nossa origem. Lá na nossa casa. A pobreza era muito grande, não tinha ideia, pastor, nenhum de nós falava sobre isso. Aos 33 anos, nós pedimos para ser feita uma busca em quem éramos, né? Foram buscar nossos antepassados e nós descobrimos. Eu tenho, do parte do meu pai, eles eram holandeses, e da parte da minha mãe eram africanos. Aí houve essa união lá entre os nossos antepassados, tal, minha mãe e meu pai. Te assusta agora. E eu fui entender por que a minha visão de vida era tão diferente. Minha visão. Eu nunca tinha posto pé, nunca, na Europa. Até essa data que eu falei, estava comentando isso com meu marido. E eu pedia para ele, eu dizia, meu bem, eu quero janelas assim. Eu quero a diferença, tá vendo esse batente aqui nas portas por dentro, nas janelas por dentro? Isso não é no Brasil. Só que na minha casa eu pedia isso. E eu não sabia por quê, pastor. Falei, eu quero isso daqui, eu quero botar vasos por dentro, não sei o quê, e papapá, eu quero assim, eu quero uma casa dessa forma. E a maneira como eu queria era porque meu pai tinha visto e vivido isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Ficou aqui, na minha herança, o que eu recebi dele. E aí eu falava para o meu marido, eu quero assim, assim. Quando nós chegamos aqui, eu falei, meu bem, dá uma olhada nisso. Aí o meu marido começou a falar, isso foi uns 6, 7 anos atrás que nós vimos. Dá uma olhada nessa situação. Meu pai, a impressão que eu tinha é que eu já tinha vivido. Eu não vivi aqui nunca. É óbvio, não tem nada de espiritismo na minha vida. Mas quem que tinha vivido isso? Vocês entendem isso ou não entendem? Sobra do que eles viveram, passa para nós. Mas não são só as coisas boas. O DNA tem memória. Depois do projeto Genoma, irmãos, isso aqui todo mundo pode procurar. Clica lá dentro da internet. O projeto Genoma é o mapeamento do gene humano. Lembra disso? Se descobriu que DNA tem memória. Se descobriu que neurônio também pode ser espelho. Então, neurônio espelho. Que ele olha a sua atitude e chora junto com você. Por que isso? Irmãos, nós somos mais conectados do que você imagina. Se nós somos conectados entre nós, o que dirá de quem nascemos? Tem que pensar sobre isso. Na verdade, nós estamos anos-luz de distância de alguns conhecimentos que já deveríamos estar sabendo. Avante, pode passar avante aqui. Olha lá. Agora, dá uma olhada. Você está vendo duas raízes aqui de mãos dadas? Estão vendo ou não? Gente, eu queria tanto que vocês tivessem conseguido enxergar. Estão enxergando aqui? Tem uma raiz de mãos dadas. Ó, mãe e pai devem estar unidos na mensagem que será ouvida. Uma raiz desunida gera filhos confusos. Pai e mãe não pode falar linguagem diferente. Religião, conceitos, morais frouxos, sentimentos equivocados quanto à atuação normal da vida. Pai e mãe não podem falar diferente, senão o filho vai ficar confuso. Essa é uma realidade. Presta atenção agora. Se a raiz é olha, a raiz é o quê? Seus pais. Lembra disso? Olha lá, o caule é a infância, não é? O fruto é a maturidade. A folha é a adolescência, a flor é a juventude. Não tente colocar em época diferente para que dê fruto. Não tem como. Você não pode dar fruto antes da hora. Uma criança não pode namorar antes da hora. Uma criança, e se isso aconteceu com você, você teve dificuldades e ainda tem até hoje, precisa limpar isso. Precisa cuidar e lavar isso. Dentro da gente fica marcado o pecado que cometemos e nós precisamos limpar isso. Isso precisa, é como se você estivesse fazendo um divórcio com o que fez de errado. É preciso fazer isso. Avante, pode passar. Observe isso aqui agora. Aqui nós estamos vendo um coração, né?
e esse coração como se fosse uma raiz, mostrando que uma pessoa sente, avante, pode passar, meu bem, aqui ó, associado a tudo isso, a pessoa começa a se autoalimentar. Não é só o que o pai deu, a pessoa também faz alguma coisa para a construção de si mesmo. Sim ou não? Não é só o pai que faz, você também constrói. Quais são os teus gostos? O que foi que você fez para a sua vida? Uma coisa é que o pai e a mãe fez com você, outra coisa é o que você está fazendo de você mesmo. Sim ou não? E outra coisa, o que a religião faz? Presta atenção aqui agora. A religião tem um poder tremendo. Ela faz você enxergar o que não está certo e não amaldiçoar os que passaram antes de você. Mas eu recebi do meu pai e da minha mãe o que eles fizeram de mim. Tudo bem, pai e mãe também erram, sim ou não? Você agora tem que pensar assim, isto aconteceu que não está certo, eu agora tomo outra posição. Este é o papel da religião. Pois não, irmão. Vocês ouviram isso? O Senhor Deus diz na Bíblia, pode falar mais alto, irmão, por favor? O Senhor Deus diz que odeia as heranças herdadas. O que é isso? Você sabe que você recebeu, mas se você não tomar posição, e você pode, eu queria que os jovens todos estivessem aqui agora para ouvir. Você tem que saber olhar a sua vida, analisar-se a si mesmo e decidir quais são as coisas que eu fico, quais são as que eu não vou ficar. E isso sem acusar os seus pais, sem condená-los. Por quê? Porque você também tem seus erros. Quer que eu te diga uma coisa? Aqui entre nós somos pessoas diferentes, de diferentes idades, tal, nacionalidades e tudo. Posso contar uma coisa para vocês? Uma coisa é verdade de todo mundo que está aqui. Todo mundo aqui magoou alguém. E todo mundo aqui foi magoado. Nós magoamos pai e mãe, magoamos irmãos, magoamos marido, magoamos filho, magoamos... E também eles nos magoam, sim ou não? Sim. Portanto, está todo mundo igual. Você tem que começar a pensar, eu estou vendo que eu tenho tal coisa, eu preciso mudar isso. A primeira fase para transformação é aceitar que você está errado. E para isso você tem que entender que alguma coisa não está certa. Por exemplo, eu costumo dizer, não se case enquanto você for vítima de masturbação e pornografia. Um homem e uma mulher não deveriam casar-se enquanto não vencerem isso. 100% de verdade isso aqui que eu estou falando para vocês. Não pode. Pornografia e masturbação destrói qualquer casamento. Uma pessoa tem jeito se tem esse pecado? Tem jeito. Mas não faça isso dentro de um casamento, que você vai ferir demais a outra pessoa. Compreendeu? Entende a seriedade do que eu estou dizendo? Outra coisa. Uma pessoa que mente, que exagera situações, isso pode ser coisa de temperamento. Você sabe que existe temperamento exagerado, sim ou não? Um temperamento exagerado, ele acredita tanto naquele exagero que parece mentiroso. E às vezes pode ser mentira mesmo. Essa pessoa deveria ser curada desse pecado. Tem cura para mentira? Sim ou não? Claro. Tem cura para o roubo, tem cura para qualquer coisa. Sim. Então veja. Ela deveria resolver isso antes de se envolver com negócios. Por quê? Mentira e roubo estão associados. São irmãos gêmeos. De mesma placenta terra. Quem mente, é muito fácil roubar. Irmãos dão detalhes, a linha muito tênue, muito fininha entre um pecado e outro. Por isso que o Senhor Deus disse, aliás, se eu estivesse falando aqui para um grupo de profissionais, eu não usaria a palavra pecado, mas na Bíblia o nome é pecado, entendeu? Dessas deficiências humanas. Então, queridos, por isso que o Senhor Deus diz assim, que quem falha em um, falha em todos. Não é brincadeira. Então nós devemos analisar-nos e tomar posição. O que eu faço? Quais são as coisas que eu preciso vencer para não atrapalhar outra pessoa? Coloca para mim a atmosfera e eu vou terminar com onde está a atmosfera. Eu não sei, acho que eu não consegui foi salvar, meu bem, porque eu tinha colocado tudo junto.
Dá uma olhadinha aí nesse grupo para ver se está junto aí estas informações. Ok, meu marido vai achar. E eu preciso que você pense uma coisa. Todas as pessoas, 100% das pessoas do mundo, possuem algo que elas não sabem que possuem. E que é muito importante você entender isso agora. O planeta Terra possui atmosfera, sim ou não? O que é a atmosfera? Pensa, vai lá, você sabe. Ótimo. Eu gosto muito quando você responde. Vou te explicar uma coisa. Você sabia que responder uma pergunta ativa a sua inteligência? Sabiam disso ou não? Não fique pensando, responda ou não responda? Vou responder não. Responda. Oi, amor? Sim, tem ar na atmosfera. Presta atenção, o que é a atmosfera? É o que rodeia o planeta, sim ou não? E ali também está pensamento soleníssimo, amor, está tudo junto aí, tá, né? Agora, presta atenção nisso aqui que eu vou te mostrar agora. O que é a atmosfera? É o que rodeia a Terra, não é? E se eu disser que cada pessoa aqui tem uma atmosfera própria? Todas as pessoas. Leia isso aqui comigo. Ó, para eu acreditar nisso aqui, um pastor me mandou uma vez. Pastor, foi muito difícil, porque um pastor falou, Maísa, você tem que ler isso. Eu falei, tá bom, Maísa vai lá ler. Porque para mim eu achava que isso era puro espiritismo, e não é. Lê isso aqui agora. Toda alma, o que é alma? Pessoa viva, sim ou não? Toda alma está o quê? O que é circundada? Vamos ler de novo desde o início. Toda alma está circundada de uma atmosfera? O que é atmosfera própria? Você tem a sua, ela tem a sua, ela tem... Todo mundo tem a dele. Que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ai, que bonito! O que é isso? Então, o que nós sentimos fica onde? Vocês sabiam disso ou não? Vocês sabiam disso ou não? Posso dizer uma coisa a vocês? Eu acredito que Deus dá dons para nós muito claros. E o dom que Deus me deu é esse. Eu olho para uma situação e não só sinto. Eu percebo qual é a necessidade que a pessoa tem. Como que se sabe disso? Você tem que ficar especialista nisso. Todo pai e mãe deveria. Para entender o que acontece com os filhos. Presta atenção nisso aqui. Toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Aonde fica o que a pessoa sente? Ao redor dela. Circundada ao redor dela. Te assusta agora? Ou pode estar pesada e fria com as nuvens do descontentamento e do egoísmo. Ou intoxicada com o contato mortal do quê? De um pecado? Até um pecado lá dentro da vida. Um negócio fica rodando aonde? Que ninguém sabe, só você. Mas fica onde? Agora, o pior dessa frase é isso aqui. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Como assim? Como? Você o que sente passa para ela, ainda que ela não queira. E o que ela sente passa para você. Todo mundo que está aqui junto, ó. Nossa atmosfera afeta o outro. Como um perfume. Como perfume. Por isso que diz perfumado. Por isso que fala. Irmãos, vocês entenderam isso ou não? O que significa? Que se nós estivermos sentindo uma coisa errada, nós passamos para as outras pessoas, sim ou não? Sim. Você já percebeu que existem lugares que você entra e você fala, que clima legal. De onde vem esse clima? Das pessoas que estão ali. Ou então a gente entra e fala, que clima pesado. Sim ou não? De onde vem isso? Das pessoas. Quer saber o que é pior agora? Quer saber o que é pior? Olha o que eu vou dizer para vocês. Quando Deus pede para não fazer, não faça. Não faça, não faça. Tá? Para você depois não sofrer consequências. Presta atenção no que eu vou te dizer. Um homem sai na rua e lá na rua
Ele flerta com uma fulana. Ninguém está vendo. O céu está vendo e o demônio está vendo. Mas ele flertou, certo? Sim ou não? Mas nenhuma outra pessoa está sozinha na rua. O que passou dela para ele e o que passou dele para ela? Ouça o que eu estou lhe dizendo. E ainda tem mais. É que não vai dar tempo. Mas eu tenho prova concreta que Satanás prepara demônios de uma pessoa para outra com uma facilidade imensa. E ele demora anos para fazer isso. Como assim? Não sei se vocês viram que aqui na Alemanha teve um rapaz que comeu outro ser humano. Vocês se lembram disso? Um canibal aqui na Alemanha. Sim, irmãos, eu estudei, isso foi uma matéria para a gente estudar lá em 2007. Isso aconteceu em 2006, 2005 e foi matéria da faculdade naquele ano. Presta atenção que eu vou falar para vocês. Esse rapaz, ele desde criancinha ouvia, vindo do computador dele, ele é um mestre de computação, tá? Ouvia, coma os seus colegas. Ele achava um absurdo aquilo. Coma, morda seus coleguinhas. E ele ouviu isso a vida toda. Ele se transformou num grande homossexual, ele se tornou o homem de todas as mulheres, depois ele se tornou a mulher de todos os homens. É essa frase que foi dita, presta atenção. Ele se tornou extremamente devasso, só que ele não achava que era devassidão. Ele achava normal. E ele colocou um anúncio um dia, de tantas vezes que ouviu aquilo, ele disse que ouvia todo dia ele ouvia aquela frase, coma seus colegas. O maior desejo dele era comer alguém. O que ele fez? Nós não temos criança aqui, né? Ele pegou e colocou um anúncio no jornal de gays, no material do submundo, na Deep Web, no submundo. Colocou lá na internet. Colocou um anúncio dizendo, eu gostaria de devorar uma pessoa. Quantas pessoas vocês acham que responderam o anúncio? Por incrível que pareça, 500 pessoas. 500 pessoas disse, eu quero ser devorado. Agora que vem o que a gente estudou, te assusta agora. Ele pegou, escolheu pelo rosto o que se parecia com o irmãozinho dele que tinha morrido quando criança. E ele então manteve um contato. O homem era lá de Nova York, de outro continente até. Eles se marcaram um encontro que era para eles irem conversando um com o outro em distância, muito tempo conversando, tal, para poder ficar muito tempo falando daquilo. E depois ainda vieram de trem, não era nem de avião. Veio de trem por não sei aonde para até se encontrar aqui na Alemanha. Aí o que aconteceu? Eles se encontraram e o rapazinho aquele, que ele tinha, olha o que eu vou te falar, que aceitou ser comido, diz que ouvia desde criança, peça para alguém para devorar você. O de lá ouviu o quê? Devore alguém. E o de cá ouviu o quê? Peça para alguém para devorar você. Quantas pessoas vocês acham que eu encontro com esse tipo de situação? Assim, ó. Várias pessoas que hoje matam serial killers, tá? Eles dizem assim, eu ouvi uma coisa me mandando fazer. Eles me mandaram fazer. Não pense que isso é loucura, isso é endemoniamento. Pessoas entram de tal maneira, pessoal, as pessoas se aprofundam de tal maneira na pornografia, nas parafilias, que vários demônios tomam conta delas. E elas se tornam escravas desse tipo de situação. E agora, para piorar, te assusta. Eles se encontraram e os dois queriam, ele falou assim, a primeira parte que eu quero comer de você, os seus órgãos sexuais. Então, o alemão injetou uma substância, não sei das quantas, nele, que ele foi decepado o pênis e os dois fritaram, comeram na hora. Enquanto o outro foi morrendo. E ele comeu a carne do colega, dessa pessoa, depois de uma orgia terrível, necrofilia, um negócio do inferno, 2 anos. Depois de 2 anos ele colocou outro anúncio quando acabou a carne. Quem respondeu o anúncio foi um policial. E por isso o assunto veio à tona. Quando o assunto veio à tona, se tornou manchete no mundo todo. Mudaram as leis da Alemanha por causa dele. Porque não tinha aqui uma lei que dissesse que alguém pudesse ser condenado porque alguém pediu para o outro comer. Entenderam? Irmãos, ouça o que eu vou falar para vocês. Esse negócio não é simples.
Satanás tem tomado conta da cabeça das pessoas e existe uma porta de entrada. Qual é a porta de entrada? Assim como o cigarro é a porta de entrada para todas as toxofilias, olha o que eu vou falar, a porta de entrada para todas as desgraças na área sexual é a pornografia. A pornografia abre um leque terrível para todas as parafilias que você pode imaginar. Uma pessoa, uma criança envolvida com pornografia tem que ser salva disso. Você tem que correr e lavar a pessoa, limpar, ajudar. Hoje nossas crianças têm na mão o que nem o governo permite. O que é que eles têm na mão o tempo todo? E eu vou dizer para vocês que eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu estava em casa com Rebeca e eu coloquei os hinos para ela ouvir. Ela amava ouvir os hinos, cheio de imagenzinha, né? E eu estou lavando louça aqui e ela está paradinha aqui na mesa. E eu colocava a tela do computador e ela vendo, tinha 1 hora por dia de ouvir. Ela amava, eu quero esse hino, eu quero esse hino, eu quero esse hino. E ela ficava na frente, tocando ali na flauta o hininho dela. De repente eu estou lavando louça e eu vi que parou. Isso daqui que eu estou falando não foi ninguém que me contou. Parou o computador, eu falei, alguma coisa aconteceu. Eu fui lá, ela estava parada bem assim, ó, na frente do computador, assim. Aí eu fui lá e olhei, o que foi, filhinha? Na tela do computador estava escrito assim, sua mãe está aí, só que ela não sabe ler. Sua mãe está aí, clica aqui. E ficava assim a setinha batendo várias vezes ali para a criança clicar. Eu olhei aquilo e comecei a tremer, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Eu tinha ouvido falar que isso acontecia. Só que eu nunca tinha visto. Aí eu olhei aquilo e falei assim, Rebequinha, vai lá para fora, quero que veja um negócio aqui. E eu cliquei. Quando eu cliquei naquele negócio, depois tivemos que limpar meu computador, porque eu cliquei. Sabe o que aconteceu? Quando eu cliquei, veio ali um monte de imagens de crianças, presta atenção. E ali várias setinhas para a criança clicar. Eu fiquei, meu Deus do céu, o pessoal está oferecendo pornografia infantil. E as nossas crianças, elas ficam o tempo todo com quem? Aonde vem mais isso? Em jogos, viu? Não empresta seu celular para ninguém. Posso dizer uma coisa a você? Não empresta só para quem você conhece, porque se for usar para o que não presta, seu telefone, se não for limpo, fica cheio disso. Presta atenção no que eu vou dizer. Nossos filhos estão entregues se você não olhar. Aí o Facebook diz assim, você só pode ser membro do Facebook se você tiver 18 anos. Quantas crianças são membros do Facebook? Quantas? E elas tiveram que mentir, sim ou não? Sim. Aí a gente fala, não tem problema, o que tem uma criança tem celular? Só para um joguinho besta. Você tem que começar a pensar. Você tem que começar a analisar. Irmãos, um homem tem um flerte com uma mulher, traz para casa esta atmosfera. Quando traz para casa essa atmosfera, quem que recebe a atmosfera da desgraça que ele recebeu na rua? Os filhos inocentes, a esposa. A mulher, a mesma coisa. Ela veste aquela roupa, o abuso. A pessoa fala, o que tem se masturbar? Você não tem ideia o que acontece. Não tenho tempo de explicar, mas você devia ir atrás. O Senhor Deus diz que ninguém vai manchar o céu com masturbação. Que o masturbador não entrará lá. E você tem que pensar por quê. No passado, mereceu a morte o masturbador. Tá certo? Esse é um negócio muito sério. Por quê? Porque ele é um canal, você está entregando o que não te pertence, segundo Coríntios 7, é o primeiro detalhe. E outra, porque a vileza com que se joga fora um material humano de tanto poder diante de Deus. Nós não entendemos o que é um espermatozoide, nós não entendemos o que é o esperma. Se você entendesse isso, você ia tomar consciência. Satanás é apto, capaz de fazer você achar que você não vale nada. E que as coisas são simples e não é simples. Lê isso aqui. Todo abuso infligido à nossa natureza moral nesta vida é sentido não só no tempo presente, mas aonde? Como? Como assim? Como assim, irmã Maísa? Que absurdo é esse? Mas Jesus não vai nos salvar das coisas? Você sabia que os nossos irmãos dos mundos não caídos estão há 6.000 anos na nossa frente? Sim ou não? Estão ou não? Estão ou não? Eles sabem mais que nós ou não sabem? E daqui da terra, tem gente em todos os níveis? Sim ou não? Quando chegar no céu, você vai chegar lá no mesmo nível que quem?
Claro que não. O Senhor Deus não vai levar a gente para 6.000 anos se a gente não ter estudado nada, não saber nada, é injusto. O que o Senhor Deus vai ter que fazer no céu? A partir de onde você parou. Algumas pessoas vão entrar no céu com que tipo de condição? Todo abuso infligido à nossa natureza moral nessa vida é sentido não só no tempo presente, mas também na eternidade. Embora Deus perdoe ao pecador, a eternidade não ressarcirá a perda voluntária experimentada nessa vida. Sabe o que é perda voluntária? Eu sei que eu não posso estragar meu estômago, mas eu vou estragar com mais esse pedacinho, porque tem outro cordeiro de onde veio esse, Deus me perdoa. Pode? Pode voltar o texto, por favor, para ele poder traduzir, amor? Ah, já está aí. É esse? A coisa que acontece conosco é muito séria. A gente pensa que pecar é um negócio besta que Deus perdoa, tá tudo bem. Não é assim. Deus vai te perdoar, mas Deus não vai ressarcir o que você está fazendo contra você. Eu sei que eu não posso comer esse montão, eu sei que eu não posso comer esse negócio que não presta. Não, você fala, não é nem ponto de salvação. Não é nem pecado comer carne. É mais pecado ainda comer açúcar. Não é isso que a gente fala? Seja honesto, a gente não fala isso. Mas e se eu disser para você que você vai ter consequência? E o Senhor Deus, Ele não tem como tirar a consequência que você buscou. Você se torna menor. Você que aceite isso. Poderia estar numa situação melhor? Poderia, mas eu não quero. Aí a gente fala aquele negócio brasileiro. Eu entrando lá é o que importa. Irmãos, fala medíocre. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fala medíocre. Essa é uma fala de quem não entendeu a vida. Olha isso aqui, deixa eu continuar esse texto. Pode passar, meu bem. Com esse aqui, lê isso aqui, Ingressar na próxima vida futura, destituídos de metade do poder que poderia ser levado para lá, é um terrível pensamento. Os dias de graça perdidos aqui, por não adquirir uma habilidade para o céu, constitui uma perda que jamais será recuperada. As capacidades de fruição. O que é fruição? Capacidade de compreender, entender, receber, entender a coisa. Serão menores na vida futura por causa dos maus tratos, do abuso das faculdades morais nessa vida. Por mais alto que cheguemos na vida futura, poderíamos elevar-nos cada vez mais se houvéssemos aproveitado ao máximo os privilégios e as áureas oportunidades que nos foram conferidas por Deus para desenvolvermos as nossas faculdades no tempo presente, nesta existência probatória. Eu preciso terminar aqui. Presta atenção que eu vou falar para você agora. Viver não é uma brincadeira, viver é um privilégio. Posso pedir uma coisa a você? Em nome de Jesus. Caia de joelhos em nome de Jesus e peça, Senhor, me torne um guerreiro nessa guerra. Vai para Deus, Deus pode ajudar. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, pode parar agora e fazer um novo fim. Faça um fim glorioso para a sua vida, ainda que tenha coisas que estejam quebradas. Uma pessoa que deixou de ser virgem nunca mais volta a ser. Mas ela pode ter honra. Sim ou não? Sim. Uma pessoa que encheu de droga, estragou, queimou neurônio, estragou, ela não tem como voltar atrás. Mas ela tem como melhorar daqui para frente. Sim ou não? Sim. Tem. Reescrever a história. E é essa a grande chance de Deus. Então eu falei de 4 coisas. Quais foram elas? Que existe uma posição melhor do que a que temos tido. Pode fechar, meu bem, aí? Existem pessoas que estão tomando posições mais sábias do que as nossas. Não, ouça o que eu vou te falar. Não jogue fora essa informação que você recebeu porque você não tem ela na totalidade. Vai atrás e procura ser assim mesmo. Segundo, casamento não é brincadeira. Você já nasceu com algo que não te pertence.
E casamento é uma partilha das mais profundas, é um exemplo de Jesus e sua igreja. E terceiro, está na hora de, pela graça e poder de Deus, nós buscarmos uma santidade que ainda não temos buscado, naquilo que vemos, ouvimos ou somos. Por quê? Porque nós influenciamos as pessoas, mesmo sem falar nada. Só pelo que sentimos. Não é só o rosto que mostra o que sentimos. Lembra quando Deus chegou para Caim e falou o quê? Por que te irastes? E por que decaiu o teu semblante? O rosto mostra o que você sente. Não tem jeito. Irmãos, eu expliquei lá na Bélgica as microexpressões faciais. Para você poder entender que não existe como mentir, irmãos. Não tem como. A pessoa quando sente um negócio, o rosto mostra. Não existe como. Existem pecados que ficam caracterizados no rosto da pessoa. Está escrito no livro de Jó também. A Bíblia é cheia de informações poderosas. Jó falou isso. Irmãos, e está na hora de nós tomarmos posição diante de Deus e dizer diante do Senhor, Senhor, me torne melhor. Acima de qualquer coisa, Deus está esperando a sua oração. Se torne uma pessoa de poder diante de Deus. O poder não está na oração, está no Deus que responde a oração. Você tem que orar a Deus e pedir o que aconteceu com os nossos no passado, que tiveram as mesmas lutas que nós, mas venceram pelo poder do Senhor. Peça, Senhor, faça em mim, faça em mim. E Deus vai fazer, para isso que você está vivo. Você está vivo para essa função, você está vivo para vencer. Você não precisa ficar escravo de um pecado, de uma miséria escondida. Pode vencer pela graça e poder de Deus e ser uma bênção para quem mora com você, para quem vai morar com você. Não arrisque fazer o errado. O errado sempre vai dar errado. O Senhor Deus pode melhorar a situação. Ele pode melhorar, dar uma ajustada, porque Ele é especialista em problemas, tá? Mas você pode, pela graça e poder de Deus, tomar decisões melhores na vida. Que o Senhor Deus, na sua misericórdia, faça com você o que Ele planejou. Se você está vivo é porque Deus tem um grande plano. Eu vou orar com vocês agora, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, misericordioso Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos aqui, Senhor, estudando pela Tua palavra, pelos escritos sagrados, aquilo que o Senhor gostaria que aprendêssemos como pessoas. Nós confessamos diante de Ti que não temos dado importância a isso, que no roldão de uma sociedade falida, temos muitas vezes esquecido a nossa parte ou mesmo nem sabemos sobre estas coisas. Estamos vivendo, Senhor, como o Teu próprio Filho disse, sem fazer distinção da mão direita para a esquerda. Mas nós estamos agora, Pai, entendendo os primeiros detalhes sobre a Tua verdade e queremos rogar a Ti a Tua misericórdia pelo poder de Jesus, a Tua força pelo poder de Jesus e em Tuas mãos colocar a nossa história como filhos, a nossa história como servos. Em Tuas mãos eu coloco em nome de Jesus Cristo essa igreja, esse pastor que é nosso pastor, com sua esposa e seu filho, a igreja adventista, Senhor, a quem o Senhor concedeu poder para que pudesse salvar todo esse país. E também, Senhor, a nós outros, para segurarmos os braços de Moisés na hora da guerra. Quando Moisés tinha que guerrear, Senhor, Josué e Caleb seguraram os braços dele. Ajuda-nos a segurar os braços do pastor. Ajuda-nos a fazer esse trabalho, Senhor, para que enquanto a mão estiver levantada, o Teu poder estiver sobre nós, nós conseguirmos, Pai Santo, vencer a guerra. Estamos, Pai de amor, aqui para Te pedir, nos torne guerreiros. Nos ajude a pegar as armas dessa guerra, Senhor, e a levantarmos e empunharmos com força, Pai de amor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a orar mais, dá-nos gosto por orar. Ajuda-nos a amar a Bíblia, dá-nos gosto por ler a Bíblia. Eu Te peço, Senhor, isso em nome de Jesus, aquele que está no lugar santíssimo do santuário por nós, para onde eu envio pela fé essa oração agora. E eu estou Te pedindo em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Redentor, o nosso advogado. Eu Te entrego estes momentos que Tu me destes para falar, Te implorando perdão, Senhor, se algo não falei, e eu tenho certeza que eu não falei, mas Te pedindo que pela Tua graça e pelo Teu poder o Senhor fale. Fale Tu, Senhor. Não permita que Satanás venha varrer de nossa mente
aquilo que veio de ti. Então, em nome de Jesus, nos auxilia, trabalhe conosco, faça o que for preciso, mas não nos deixe lutar as lutas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um bom restante de programa, tá? E a ressurreição especial não deu tempo? Não deu tempo.